então sobre o amor. O amor, a paixão, sobre o que a gente sente, sobre o que o outro sente, sobre o que a gente gostaria que o outro sentisse, mas não sente. E aí quando a gente fala sobre o que a gente gostaria que o outro sentisse, mas não sente, é difícil não pensar em rejeição. E quem nunca foi rejeitado? Quem, seja romanticamente falando, por você querer uma aproximação com alguém, ou um certo tipo de amizade, enfim, a rejeição em alguma medida ela foi experimentada por você e acredito que por todas as pessoas que existem nesse mundo. E por ela ser experimentada por todas as pessoas e fazerem parte da nossa vida, porque as pessoas podem escolher ou não nos querer, ela é algo inevitável. Isso quer dizer que, bom, nós vamos ser rejeitados. Pode ser que a vontade e o desejo é de que isso nunca aconteça. Esperar que a gente não vá ser rejeitado por alguém é uma coisa até irreal de se esperar. Em alguma medida isso vai acontecer. E acho que nesse momento eu penso bastante nas relações românticas e em como que elas se dão. A gente faz tentativas, as pessoas se aproximam. E no início do sentimento de paixão, aquele sentimento que geralmente muita gente pensa, nossa, eu estou amando, estou gostando, enfim. Tem uma coisa boa, né? Aquela coisa boa de você querer estar perto, de seu coração disparar, de você ficar ansioso por ver a pessoa e de repente você fica hiper motivado e você deseja ser uma pessoa melhor. Então tem várias coisas que acontecem e que podem acontecer quando a gente está gostando de alguém. E se ficasse por aí, se fosse somente por aí, a gente poderia dizer então que se apaixonar sempre é bom, né? A sensação de se apaixonar, ela pode sim ter coisas muito boas, mas quando isso não é recíproco, traz uma frustração muito grande. E dentro dessa frustração podem vir alguns pensamentos. Pensamentos como, nossa, e se eu fosse mais legal? Né? E se eu fosse mais legal, ou se eu fosse mais bonito, se eu fosse mais bonita, se eu fosse mais engraçado, ou se eu fosse mais comunicativo, se eu tivesse mais iniciativa, se eu tivesse dito isso, então essa pessoa talvez gostasse de mim, acabasse gostando de mim. Só que tem um ponto importante, né? Porque quando a gente faz isso, a gente primeiramente deduz que a gente pode ter controle sobre o sentimento do outro. E que tem a ver somente com a gente. Então é somente comigo que tem a ver de alguém gostar ou não. É somente sobre mim. Mas essa não é a verdade. Porque o gostar, o querer estar perto de alguém envolve uma construção do que é importante para você, por exemplo, sobre a sua leitura do mundo, sobre o que você aprendeu, inclusive sobre o que é amor. E por mais que o que você tenha, o que você sinta seja muito forte, você enxergue como algo muito bonito, não necessariamente pode ser que a pessoa se sinta amada. E pode ser que é aquilo que ela mais valorize. Assim como é muito difícil culpar alguém por não gostar de você. E se a gente fizesse o contrário, né? E se as pessoas que gostaram de você te culpassem porque você não gostou delas? Você às vezes nem sabe explicar o porquê não gostou. Porque envolve coisas que estão muito ligadas a, seja a sua forma de aprender sobre amor, sobre as suas primeiras relações. Então, quando esse sentimento de que eu fui rejeitado e, nossa, talvez se eu fizesse aquilo, se eu fizesse isso, poderia ter sido diferente, acontece, penso que é uma impressão de que a gente tem poder sobre o sentimento do outro. E de alguma forma a gente tem um controle que a gente não tem. Esse controle não existe. Esse controle, e talvez, se eu tiver então um controle, se eu pensar, eu poderia ter feito diferente, então eu poderia mudar a minha situação de que eu fui rejeitado. E eu e você, nós sabemos que não é bem assim. Você pode tentar inúmeras formas, se dedicar, ser romântico, mas não necessariamente vai mudar a ideia de uma outra pessoa. E aí, de novo, a gente vem, né? O que você faz com isso? Porque você pode pensar e se culpar e pode entender, ok,
foi uma escolha dela e não necessariamente tem a ver comigo. Não necessariamente tem a ver com a minha habilidade, a minha capacidade de poder ser amado. Não é porque eu fui rejeitado, não é porque eu não fui amado, que não significa que eu não possa ser por alguém. Não quer dizer que eu não fui amado por aquela pessoa, que eu não possa ser amado por alguém. E isso é um tipo de raciocínio de talvez até generalizar e pensar, uau, aquela pessoa é como se fosse o juiz. Ela é o juiz que vai determinar se eu tenho essa habilidade ou não. E não é bem assim. Seria responsabilidade demais colocar isso sobre uma pessoa só, né? Então, o que será que a gente faz com a gente quando a gente é rejeitado, quando não tem o amor que a gente espera? Porque o que você faz com você pode atingir os outros relacionamentos que você poderia ter, mas imagina que não vai conseguir porque não tem a habilidade de ser amado. Então, são coisas importantes a se pensar, porque tem a ver com o nosso presente e futuro. E também com o nosso passado.